Então, gente, hoje é dia 27 de fevereiro de 2016. Nós estamos começando a aula tirando dúvidas do capítulo relativo à regra de 3. Então, vamos fazer algumas questões ainda de regra de 3, depois a gente inicia a matéria que será porcentagem, que tem tudo a ver com regra de 3, tem tudo a ver com razões e proporções, frações, né? A porcentagem em si é uma fração, a gente vai ver isso hoje, vai ser bem legal. Hoje vocês vão sair daqui começando a dominar porcentagem. Percentagem ou porcentagem tanto faz, tá, gente? Tem gente que me pergunta, vem cá, é porcentagem ou percentagem? Tanto faz, o nome tanto faz, né? Pode ser com O ou com E. Deve ser latim, né? Hein? Acho que em latim deve ser. Deve ser, né? É, isso mesmo. Então, questão 15, não é isso? Então, olha só, estamos na página 140. Para quem assiste à distância e para quem está aqui também, a pasta é a pasta matemática, apostila Senac definitivas, o arquivo PDF chama-se Grupo B, basta abrir o arquivo e ele vai para a página 140. Vamos dar uma lida. Ele fala assim, ó, o internato tem víveres suficientes, víveres, gente, é comida, víveres suficientes para 14 alunos serem alimentados por 2 meses, tá? Recebendo mais 16 alunos no fim da primeira quinzena, aqueles víveres durarão. Aí ele tem lá várias respostas, né? Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Olha só, nós temos, que grandezas nós temos nesse problema, né? Para começar, alunos, né? E tempo, meses, né? De duração dos víveres. Então ele fala aqui, ó, 14 alunos, né? Serem alimentados por 2 meses, não é isso? Ou você pode chegar aqui e colocar dias também, não tem problema não, tá? Sabe por que eu estou aconselhando botar dias? Repare que as respostas estão todas em dias. Então eu vou botar, ó, ao invés de 2 meses, eu vou botar 60 dias, por exemplo. Aí a gente vai fazer uma análise aqui para ver se está correto isso. Vamos lá? Aí ele fala assim, ó, recebendo mais 16 alunos, né? No fim da primeira quinzena, aqueles víveres durarão, ou seja, se ele vai receber mais 16 alunos, quantos alunos vai ter ao todo? 30, não é? Aí ele pergunta quantos dias, ou seja, onde ele fala quantos, né? Onde você tem a pergunta quantos, é onde vai ficar o X, é a pergunta, né? Aí ele pergunta exatamente quantos dias vai durar. Repara uma coisa interessante. No fim da primeira quinzena, ele recebeu mais 16 alunos. Notou que ele deslocou o tempo aqui? Passou-se um tempo? Note. Vocês reparam que ele falou assim, aqueles víveres, ou seja, os mesmos que estavam no início para 14 alunos, né, isso, e 60 dias, certo? Aí ele diz assim, passaram-se 15 dias. Quantos dias sobraram dos 60 dias? 45, não é? Ou seja, a situação não mudou agora, ou seja, agora você só tem 45 dias, né? 14 alunos para 45 dias o certo e não 60. Por quê? Porque ele fez uma safadeza aí no problema. Ele mudou o tempo, ele disse que de 15 dias depois, quando ele fala isso, você tem que tomar cuidado, porque continuam sendo os mesmos víveres, né? Igual aquele problema da galinha. Exatamente, é a mesma coisa da galinha lá. Você tinha lá uma ração, né, que ia durar tantos dias para aquelas galinhas, depois ele compra mais galinhas, não era isso? Depois de um determinado número de dias. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Na verdade, a situação é a seguinte, ó. Eu tenho, na verdade, tinha 14 alunos e vou botar aqui 45 dias, porque a verdade, o problema começa depois dos 15 dias. São os 40 dias, 45 dias são
Exatamente, os dias que sobraram para serem consumidos os víveres. Nos 15 primeiros dias não aconteceu nada. Ninguém consumiu nada. Aí entraram mais 16 alunos, ou seja, ficaram 30 alunos, e eu quero saber quantos dias esses víveres vão durar. Porque se você botar 60 dias aqui, vai ficar errado o problema. Quer ver? Vamos fazer aqui para vocês verem. Vou botar 60. Oi? Ainda pode ter, né? Olha só, vou fazer com 60 para ver o que vai acontecer. Agora você tem que fazer o quê? A convenção que eu falei para vocês, que era qual? Você sempre põe a setinha na coluna onde tem o X. Vitor, presta atenção aqui, que isso aqui é bem legal. Você pega a coluna onde tem o X, coluna de tempo, e você coloca uma setinha do termo conhecido, que é 60, para X. A convenção da regra de 3 é essa. Ninguém nunca ensina isso. Geralmente ninguém ensina isso nos colégios. Então a convenção que você põe é essa. Aí você vai pensar, mas peraí, tá diminuindo? Não, não está diminuindo nada. É só que a convenção é: põe a seta do item conhecido para o desconhecido. Beleza. Agora a gente faz a pergunta na outra coluna. Qual é a pergunta? Se eu aumentar o número de alunos, aí já teve aluno que me perguntou, isso eu posso perguntar e se diminuir? Pode. vai fazer o mesmo efeito. Então, mas eu gosto de perguntar se aumentar, é uma preferência pessoal, não tem tanto problema. Então, se aumentar o número de alunos para comer a mesma quantidade de comida, essa comida vai durar mais dias ou menos dias? Menos dias. Ou seja, inversamente ou diretamente? Inversamente proporcional. Aí a seta da coluna onde não tem X terá que ser inversa à seta da convenção lá que eu botei. Entenderam isso? Ou seja, essa seta para baixo não é porque está diminuindo dias, não é nada disso. É só uma convenção. Eu vou sempre direcionar a seta do item conhecido para o X. Pronto. Sem julgar, sem pensar se está aumentando, se está diminuindo, nada disso, tá? E aí na coluna de alunos, que é a coluna que não tem a incógnita, é que eu faço a pergunta. Aí sim, se eu aumentar o número de alunos, o que acontece? Esses alimentos vão durar mais dias? Aí vocês disseram, vai durar menos dias. Beleza. Aí você põe a seta para cima somente porque ela é inversa a esta. E não porque necessariamente aluno está aumentando aqui. Aí você vai olhar para cá, ó, 14, 30. Aí você vai pensar, não, peraí, daqui para cá está diminuindo. Por que ela botou a seta para cima? Não é pela questão de aumentar ou diminuir os números. Não pensem nos números, tá? Esquece os números na hora de perguntar, na hora de botar a seta. Muito bem, já que a gente já decidiu o que é, olha só. Quando for inversamente proporcional, você vai fazer o seguinte, você vai escrever primeiro essa aqui, 60 sobre x, é uma proporção. Isso aqui vai virar uma proporção. Primeira fração, 60 sobre x. Como esta aqui tem que ser inversa à outra, você vai sempre sinal de igual e você inverte aquela dali. Então, ao invés de 14 sobre 30, vai ser 30 sobre 14, tá? Agora vem a regrinha que eu estava falando com vocês. Lembra, quando entre duas frações tiver o sinal de igual, eu posso simplificar na horizontal e na vertical. Quando for um sinal de vezes entre as frações, eu posso simplificar na diagonal e na vertical, tá? Então, neste caso aqui, quando é sinal de igual, eu posso fazer na horizontal e na vertical. Olha lá. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar os dois zeros aqui, ó. Zero do 60 com zero do 30. E quando a gente tem assim, ó, por exemplo, 20 sobre 40, um exemplo. A primeira coisa que a gente faz é cortar zero de cima com zero de baixo. E a mesma coisa vai acontecer aqui, já que eu posso simplificar na horizontal, corte é como se você cortasse zero de cima com zero de baixo também, entendeu? Então pode do mesmo jeito. Ora, 6 com 3 dá para simplificar? Dá. Vou simplificar por 3, vai dar 1. Por 3 vai dar 2. Beleza. Agora eu não posso mais fazer simplificação, né? O que eu posso agora é multiplicar assim, ó. Multiplicar cruzado. Então vai ficar
ficar x vezes 1, x. 2 vezes 14 daria 28 dias, certo? Tem essa resposta aí? Não. Por quê? De novo. Quando ele reduz o número de dias, você tem que adaptar a questão. Você não pode botar 60 dias aqui. Já passou o tempo, esses víveres agora, eles vão durar 45 dias para 14 alunos. Mas se aumentar, aí você pode ter um problema. Então a gente tem que ver quanto é que dá. Mas para nova quantidade de dias, entendeu? Então agora eu vou corrigir, vou fazer com 45 dias. Tem que saber interpretar, analisar. Porque aqui você repara que vai ter uma resposta. Beleza, vamos lá, vamos fazer de novo. Essa resposta seria se começasse a ser alimentada dos alunos no primeiro dia, né? Isso, se você tivesse assim, eu tenho víveres para 14 alunos durante 60 dias. Aí sim, o internato recebe mais 16 alunos, mas não muda o tempo. Deixa durante 60 dias aqueles víveres para os 14 alunos. Aí sim, você põe X para os 30, entendeu? Como ali ele fez uma mudança de tempo, você tem que fazer a mudança de tempo também. Vai dar 21 dias. Exatamente. Aí vamos lá. Vai dar 21 dias. De novo, ó. Agora você põe 45 sobre x igual. Continua sendo inverso, né? Dá para simplificar por 15. Tá. Aqui e aqui, ó. 30 dividido por 15 dá 45 por 15 dá. E ainda dá para fazer outra simplificação agora. Olha lá. Por 2 dá 1, por 2 dá. Agora faz o produto dos meios, é igual ao produto dos extremos, então vai ficar x igual 21 dias, que é a resposta do problema. Copia que eu vou apagar. Aqui eu não dou macete. Sabe por quê? Porque o macete é a pior coisa que pode existir para o aluno. O macete, ele faz você ficar condicionado. Se ele perguntar isso, eu só sei fazer aquilo. E você não, se ele mudar uma vírgula na questão, o aluno erra tudo. É a pior coisa que existe. O cursinho que dá macete é a pior praga que tem na Terra. Olha só. Então, questão 1, página 138. Ele fala assim, ó. Se 33 coelhos comem 126 quilos de cenoura por dia, então 77 coelhos comerão. Então você tem. Quais são as grandezas? Coelhos. Quilo de cenoura. E quilos, né? Isso. Tá assim. Perfeito. Então vamos lá. 33 coelhos comem 126 quilos por dia de cenoura. E ele pergunta, 77 coelhos vão comer X. Olha lá, então vamos ver como é que vai ser feita essa pergunta agora aqui, né? Primeiro a conversão, lembre-se. Você vai lá na coluna que tem o X e coloca uma seta do termo conhecido até o termo não conhecido, X. Agora você faz a pergunta. Se eu aumentar o número de coelhos para comer essas cenouras, né? Eu vou precisar de mais cenouras ou menos cenouras? Mais cenouras, ou seja, diretamente ou inversamente? Diretamente. Ou seja, a seta que tiver aqui, você faz igual aqui, entendeu? Talvez se fizer assim, se tiver menos coelho, é menos quilo de cenoura. Exatamente. Se eu quisesse ir pelo menos, né? Se eu diminuir a quantidade de coelhos, eu vou ter que diminuir a quantidade de cenoura para eles também, né? Perfeito. Beleza, agora então eu vou fazer. De novo, você põe a fração da coluna do x aqui. 126 sobre x
igual. Acumulação diretamente é só você repetir essa fração do jeito que está. Então fica 33 sobre 77, assim. Dá para simplificar? Olha só, uma coisa que aqui, toda vez que vocês virem números com algarismos repetidos, 33, 77, 55, 44, simplifica sempre por 11. Então, simplificando por 11, isso. 126 e 3 dá para simplificar? Isso. Por que 126 dá por 3? Por que eu sei? 6. É só você somar 6 mais 2, 8, mais 1, 9. E 9 é divisível por 3, ou seja, a soma dos algarismos deu o número divisível por 3. Então, o número todo é divisível por 3. Então, beleza. Por 3 aqui vai dar 1. 126 por 3 vai dar 40 aí. Beleza. Então, olha lá, agora é só fazer produto dos extremos e produto dos meios, né? X vezes 1, x. 42 vezes 7. 294. Então, 4 vezes 2, 8, não é isso? Ó. 7 vezes 4, 28. Não. 7 vezes 2, 14. É, claro. 7 vezes 2, 14. Vai 1 aqui, ó. 7 vezes 4, 28 e 1, 29. 294 o quê? Beleza. Da página 140, tá? Vamos ler juntos. Olha só. Em 28 dias, 12 operários fazem a metade de uma obra. Se despedirmos 4 operários, então a obra levará... Então, quais são as grandezas? Operários e dias. Beleza, então 28 dias, 12 operários. Lembre-se que eles fazem a metade de uma obra, hein? Ou seja, pensa comigo, eles fariam a obra inteira em quantos dias, se você for pensar assim a grosso modo? Se eles fazem metade da obra, de uma obra em 28 dias, 12. em 56 dias eles fariam a obra inteira. É melhor trabalhar com a obra inteira, entendeu? Outra pegadinha. Aí ele vem. Se despedirmos 4 operários, vai ficar quantos operários aqui? Aí ele quer saber a obra levará quantos dias nesse caso aí, né? Note que é muito melhor você trabalhar com a obra inteira e não com metade da obra, entendeu? Isso é uma pegadinha dele. Ah, eles farão metade da obra em 28 dias. Já pega logo, pega a obra inteira. Você dobra o tempo, 56 dias, entendeu? Aí, vamos para a conversão. A conversão diz, coloca a seta do termo conhecido para o desconhecido, não é isso? Agora vamos fazer a pergunta, ó. Se nós aumentarmos o número de operários para fazer a mesma obra, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Ou seja, ela é inversamente proporcional, ou seja, a seta que está aqui tem que ser o contrário aqui. Entenderam? Não? Você tem que arrumar essas coisas. Isso, se você tiver, eu quero construir uma casa. Aí eu venho e ponho mais operários. Vamos supor que a primeira turma de operários fazia a casa, sei lá, em 10 dias. Se você aumentar o número de operários, você vai precisar de menos dias ou mais dias para fazer a mesma casa? Menos dias, né? Então é inversamente. Você já que você está lá para baixo, você tem que estar para cima. Mas não tem nada a ver com a questão, então assim. Oi? Porque a questão diz o seguinte, a questão diz que a quantidade de operários diminuiu. Isso.
Mas não tem problema. Se você pensar que diminuiu, você pode fazer a pergunta em termos de diminuição de operários também, tá? Por exemplo, se eu diminuir a quantidade de operários para fazer uma mesma obra, eles vão levar mais dias ou menos dias para fazer essa obra? Mais dias, é ou não é? De qualquer forma, as setas são invertidas, uma é para cima, outra para baixo, entendeu, Vitor? Entendeu, Igor? Só um minutinho. Diga. Por que a seta, eu entendi essa pessoa precisando de mais operário, vai precisar de menos dias. Por que a seta ali está para cima? Porque a seta da convenção Tá pra baixo. vem para baixo. Então essa tem que contrariar a outra. Para contrariar tem que ir para cima. Entendeu? Lembra que eu falei? Esquece os números. Faz só a pergunta. Como que está contrariando aí? Contrariando. Se são inversamente proporcionais Sim. e essa seta está para baixo, essa tem que estar para cima. Sim. Eu quero saber o que está para cima, aquela ali. Aquela ali entendi, a convenção, esse daqui. Porque é inversamente proporcional uma grandeza. Quanto uma grandeza diminui, a outra aumenta. Inversamente proporcionais são grandezas do tipo aumenta, a outra diminui. Uma diminui, a outra aumenta. Se fosse diretamente, uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui junto. Aí a seta foi. Para contrariar o sentido dessa. Porque essa aqui, pela convenção, a gente sempre põe no termo conhecido para o desconhecido, ou seja, para baixo aqui no caso. Logo, se a gente concluir que operários e dias são grandezas inversamente proporcionais, essa seta tem que vir para cima somente para contrariar o sentido dessa. Entendeu? Não é que eu estou aumentando operários aqui no problema, eu estou diminuindo. Mas a seta tem que vir para cima para contrariar essa seta aqui, o sentido dessa. A seta não tem nada a ver com números, né? Não, a seta não tem nada a ver com os números propriamente. É porque ali, se você botasse a seta para cima em dias, a outra ia ser para baixo. Exatamente. Aí o Renato falou, se eu pusesse a seta aqui para cima, essa viria para baixo. Basta que uma esteja inverso da outra. Tá? Entendeu? A gente fez isso várias vezes na aula passada. Né? Isso aqui você não está estudando em casa. Olha só, aí você pega a coluna que tem x e escreve 56 sobre x. E vamos igualar a outra. Só que, ao invés de botar 12 sobre 8, a gente vai botar... Dá para simplificar alguma coisa aí? Exatamente, ó. Por 8 dá 1. Aqui dá 7, né? E aí não tem mais como simplificar, certo? Agora vamos só multiplicar aqui, ó. Produto dos meios, produto dos extremos. Vamos lá. X vezes 1, x. 7 vezes 12, 81. 84 o quê? Beleza. Capítulo de porcentagem. Aí ele fala assim, ó, vamos corrigir que tem alguns errinhos aqui na apostila. Ele fala assim, ó, numa prova com 20 questões, você acertou 14. Qual é o seu percentual de acertos? Acompanhe. A razão entre o número de acertos e o número de questões é 14 sobre 20. Essa razão também pode ser representada de outras formas. Ó, se você disser o número de acertos, né, que ele fala, dentre 20 questões. Então essa é a fração que representa acertos sobre questões. Então eu posso simplificar, não posso? Por quanto? Vai ficar? Não é isso? Então eu posso escrever isso aqui também como... Para escrever uma fração com o número decimal, o que eu faço? Pego o número de cima, coloco aqui, lembra? Veja quantos zeros você tem embaixo, a vírgula de todo o número inteiro está sempre na extrema direita. Ó. Se eu não tivesse feito isso aqui, ó, porque
pagaria 7, vírgula. Aí eu venho aqui, tem um zero. Eu volto uma casa, vírgula. E coloco o zero, 0,7, tá? Então, isso é 0,7. Aí você pensa assim, mas peraí, e se eu quiser transformar em fração percentual? O que é uma fração percentual? Agora sim. Fração percentual é a fração cujo denominador é 100. Então, olha só, se eu tenho 7 sobre 10, eu quero ter isso aqui, ó. Alguma coisa, não, deixa eu fazer assim que é melhor. Eu quero que embaixo fique 100, assim, ó. O que eu tenho que fazer com 10? Multiplicar aqui por 10, como é uma fração, para não alterar a fração, tudo que eu faço embaixo tem que fazer igual em cima, não é? Ah, olha só. Ah, então, quando o cara diz para mim assim, olha, Sinene, eu acertei 14 questões em 20, eu posso chegar para ele e dizer, olha, você teve um índice de acerto de 70%. Praticamente todas as frações podem ser transformadas num percentual, ou seja, porque as pessoas confundem e acham que é uma coisa difícil. Não é. Basta você passar para uma fração cujo denominador é 100. Aí você criou um percentual, tá? Então, toda fração pode ser feita assim, qualquer fração. Ó, 1/2, por exemplo. Diz assim, ó, eu acertei metade das questões. Eu quero passar isso aqui para uma fração cujo denominador seja 100. O que eu tenho que fazer com 2 para virar 100? Tem que multiplicar ele por quanto? Multiplicar por 50. Olha lá, aí vira 100. Logo, para não alterar a fração, eu faço o mesmo com a parte de cima, olha lá. Ah, então, quando eu acerto metade das questões, eu tenho um índice de acerto de 50%, entendeu? É fácil, é só você saber transformar primeiro a parte de baixo em 100. O que você descobrir que teve que fazer aqui, é só repetir em cima, acabou. Tá? Aí ele continua aqui, ó. Quando uma razão é representada com consequente igual a 100, neste caso aqui 70 sobre 100, ela é chamada de razão centesimal. Outra forma de representarmos razões centesimais, muito usada principalmente no meio econômico e financeiro, é substituir o consequente 100 pelo símbolo, esse símbolozinho aqui, ó. Aí ao invés de escrever 70 sobre 100, você escreve isso aqui, ó. Isso aqui é um ícone. Esse aqui é um ícone, não dá para trabalhar com isso aqui em fórmulas, na somática, de treino. Você deve usar sempre esse aqui, que é o número real, ou então isso aqui, o número decimal ou a fração. Isso aqui é um ícone. É claro que muitas vezes você vai usar ele só para resumir alguma coisa, para mostrar uma ideia. Mas quando você for fazer conta mesmo, vai ser ou com a fração ou com o número decimal. Então esse numeral, esse aqui é chamado numeral, né? É um numeral, esse aqui é outro numeral, esse aqui é outro numeral, tudo relativo a 70%. Ele diz é denominado taxa percentual ou centesimal e é representado, que aqui ele chama de letra R, eu não vou usar a letra R, eu vou usar a letra I. A letra I, ela é universalmente usada, inclusive na matemática financeira, como taxa, tá? Taxa de juros. Alguém já deve ter visto, né? Já ouviu falar. Então, percentagem ou porcentagem é o valor que representa a quantidade tomada de outra, proporcionalmente a uma taxa. E taxa percentual, I, agora sim ele põe, é o valor que representa a quantidade de unidades tomadas em cada 100. O valor da grandeza da qual se calcula a porcentagem é denominado principal. É principal o capital inicial, que a gente usa também muito, né? Mas para não ficar preso a capital, porque nem tudo é em cima de dinheiro, né? Não vou falar em principal agora não. Taxa unitária, hein? É. Taxa unitária. Ele fala, como você viu, a taxa percentual se refere a 100, isto é, representa a quantidade de unidades tomadas em cada 100 unidades. Assim, se em 100 unidades eu tomo 25, posso escrever 25 sobre 100, que é igual a 25%.
Mas às vezes, para resolver algumas questões, precisamos usar como valor referencial não uma percentagem, mas uma unidade. Para isso, usamos a taxa unitária, que corresponde a uma percentagem. Assim, podemos encontrar a taxa unitária correspondente a 20%. Olha lá, é 20 sobre 100, que vai dar 2 sobre 10, que dá 0,2. É aquilo que eu falei para vocês, quando você divide por 10, 100 mil, né? Você anda com a vírgula para a esquerda. No caso, vocês estão me vendo daqui, é assim, a esquerda para vocês seria aqui. Então, olha só. Qual a taxa percentual correspondente a 0,05? Risca um dos zeros aí, porque está errado, tá? É 0,05? É. Excelente. Diga. A aula passada você falou sobre Regras 3. regra 3. Eu posso achar esse meu percentual na regra 3? Vai poder trabalhar com regra de 3 junto com percentuais agora. É que a gente não trabalhou com percentuais nas regras de 3 ainda, mas vai poder agora. Levando em consideração que tipo, da parte é o inteiro, né? Isso. Você pega o inteiro e divide ele em 100 partes, né? Aí você vai ter todas as partezinhas daquele inteiro divididas. Por exemplo, qual é a taxa percentual correspondente a 0,05? Vamos descobrir? A primeira coisa que você faz é o quê? Escrever o número da forma de fração. O que eu falei? Pega o algarismo significativo, o número esquece zeros, esquece as vírgulas. Então, se você esquecer essa vírgula, vai ter zero à esquerda que você vai ter que esquecer. Então, vai ser 5 sobre 1 seguido de tantos zeros quantas forem as casas após a vírgula. Então, são 2 casas após a vírgula? São 2 zeros, ó. Já está em formato de percentual, porque todo percentual é uma fração cujo denominador é 100. Ou seja, isso já é 5%, tá? Aí ele vem, ele mostra como é que você faz, né? Representa 0,05 na forma de fração centesimal. Isto é, 5% é a taxa percentual correspondente à taxa unitária de 0,05. Risca um zero aí também, por favor. E agora vamos um pouco mais além, calculando uma percentagem de outra. Ele pede assim, calcule 80% de 25%. Vamos ver? Olha só, como está aqui no português, vamos passar do português para a matemática agora. Olha lá, 80%, como é que eu escrevo na matemática? O D em matemática é vezes. E 25% eu escrevo assim. Agora eu posso chegar aqui e começar a simplificar. 0 de cima com 0 de baixo, por exemplo. Eu posso simplificar 8 por 10. Vai simplificando aqui para ficar um número menor aqui. Então 8 por 2 vai dar 4. 10 por 2 vai dar 5. 25%. Agora, gente, olha lá, veja aquilo que eu falei. Quando tem vezes entre as frações, hein, Vitor? Lembra isso aqui, ó. Quando tem vezes entre as frações, você pode simplificar na diagonal, coisa que não podia quando era sinal de igual, lembra? Agora eu vou poder fazer esse 5 por 25 aqui, ó. Mas eu posso fazer o 25% direto? Pode também, eu só queria mostrar, eu queria aproveitar aqui para mostrar que pode na diagonal, entendeu? Olha só, vou fazer aqui, ó. Vai dar 1, vai dar 5, tá vendo? Agora eu posso fazer o 5 por 100, não posso? Legal. 5 dividido por 5 dá 1. 100 dividido por 5 dá 1. Tem um 4 lá. Ainda tem agora o 20 com 4 na diagonal, pode? Não precisa nem multiplicar mais. Tranquilo, né? Ó, 20 aqui. Nossa, esse teu não está bom. 20 dividido por 4.
4 dividido por 4. Gente, vai dar quanto isso? 1 vezes 1. 5 vezes 1, 5. Aí ele quer saber, isso aqui é 1/5. Ou seja, você calcular 80% de 25% de qualquer coisa, na verdade é você pegar 1/5 dessa coisa. Aí vamos supor que você queira saber em percentual agora. Tá bom, o que eu faço com 5 para virar 100? 5 vezes quanto que dá 100? Ah, tudo que eu faço embaixo tem que fazer em cima para não alterar a fração, ou seja... Ah, então... Quando você quer calcular 80%, olha só que legal, gente, isso aqui é muito bacana. Quando você quer calcular 80% de 25% de qualquer quantidade, na verdade, basta você calcular quanto dela? 20%. Só 20% da quantidade, entendeu? 20% É. O cara diz pra você, eu quero 80% de 25% da quantidade lá. Aí ao invés de ficar perdendo tempo aqui fazendo um monte de conta, você já vai direto e faz 20% que dá no mesmo. Entendeu? 80% de 25 é 20%. Entendeu? mas aí a gente precisaria calcular primeiro. Você teria que fazer Sim. isso não. Sim, pra você descobrir que é 20%, claro. Com certeza, Vladimir. Não, às vezes não, porque se você fizer rapidinho na calculadora, por exemplo, uma coisa assim, você pode fazer. Não estou dizendo que a prova de concurso não daria, né? Você teria que fazer na mão. Mas no dia a dia, você pode fazer direto, ainda dá uma esnobada no cara. Falar assim, não vou fazer 80% de 25%, não, vou fazer 20%. Dá no mesmo. Dá mesmo. O comerciante vendeu um objeto por R$600 com um lucro de 20% sobre esse valor, certo? Qual foi o seu lucro? Tá? Então, você tem assim, custo mais lucro, isso dá preço de venda. Isso aqui é a regra básica para você fazer a maior parte desses probleminhas. Pensa que você está comprando, por exemplo, você compra para revender essas canetas aqui. Aí vamos supor que você compra uma caneta dessa por R$5. Só que você quer revender com lucro. Então vamos supor que você queira aí uns 50% de lucro. Geralmente é o que o pessoal tira. É tudo lá em cima, né? Então vamos supor que R$5 aqui. O que eu faço para achar o lucro de 50%? Eu pego R$5, que é o meu custo da caneta, mais. Eu não falei que o lucro é 50%? 50% de quem? 5, que é o meu valor inicial, não é? Aí eu falei essa conta aqui, ó, coloca 0 de cima, 0 de baixo, vai dar 5 mais, aqui vai ficar, ó, 5 eu posso simplificar com 10, podia ter feito esse também, tanto faz, tá? É só para mostrar aqui na diagonal. Vai dar 1, vai dar 2, não é isso? Ó, vai ficar 5 sobre 2, não vai? 5 dividido por 2, alguém sabe quanto é que dá de cabeça? 2,5, né? Ou seja, ele vai vender essa caneta, o preço de venda dele é R$7,50. Então é sempre custo mais lucro, mas o lucro não é só um percentual vazio, solto. Ele é alguma 50% de alguém. De quem? Do custo, tá? Aí sim, fazendo essa conta, é claro que de cabeça, muitas vezes a pessoa faz. Oi? É mais fácil, né? Você só pegar e dividir por 2, os R$5 dá R$2,50, somar vai dar R$7,50. Mas eu estou fazendo aqui a conta oficial, como ficaria. Nossa, de repente, né? É na faculdade isso.
Então, dá uma copiada nisso aqui, porque aí eu vou fazer o exercício, tá? Isso é o passo a passo? Isso aí é o passo a passo para fazer, para calcular lucro e, custo, e preço de venda. Mas aí tu vai ter. Essa faculdade geralmente fica fechada no sábado, mas hoje está agitado. Tem eleição hoje? É hoje? Tem no Conselho Tutelar, mas não é, acho que não é, é amanhã, não é? É amanhã. Talvez eles estejam se organizando. Hein? É, Acesso Lisboa. Eles estão de férias, né? Não, voltaram segunda-feira as férias. Já copiaram? Então, olha só. Note que tem um erro de português aí na questão. Porque ele fala assim, ó. Um comerciante vendeu um objeto por 600. Subentendendo que 600 já seria preço de venda, não é? Então, não é. Você tem que riscar aí e fazer o seguinte. Tem que ser assim, ó. Um comerciante vendeu um objeto de R$600 com um lucro de 20% sobre este valor. Ou seja, o custo do produto é 600, mas não vendeu por 600, ele vai vender por mais, porque ele quer ter um lucro de 20%, não é? Então, beleza. Esclarecido esse ponto, um objeto desse que custa 600... Como é que pode, né? Uma situação dessa, o corpo seria subtração, né? Exatamente, que aí seria o 600 já seria preço de venda. 20% De alguma coisa que foi menos que 600, eu não é? Isso aí, perfeito, perfeito. Agora eu vou deixar o raciocínio primeiro aqui, ó, esse daqui, eu vou fazer embaixo o outro para vocês verem como vai ficar igualzinho. Olha aqui, ó. O preço da caneta, lembra? Ó, o objeto que valia 600, mais o lucro não era 20%? Então, 20% de 600. Isso vai te dar o preço de venda. Mas ele não perguntou só o lucro, gente. Se eu fizer só essa conta aqui, repara, eu já tenho a resposta. Ele não pediu necessariamente o preço final. Então, olha só. Corta zero de cima com zero de baixo. E presta atenção aqui, Vitor. Esse zero com esse zero, agora pode cortar esse zero aqui, ó, com esse outro, tá vendo? Na diagonal também pode cortar os zeros, tá? Beleza, então aqui embaixo ficou 1. Acabou o problema. 2 vezes 6, 12, com mais um zero aqui, não é? Ah, então o lucro é de 120. Se eu quisesse o preço total, ó, eu faria 600 mais 120, que ia dar. Mas a resposta do problema é 120, que eu queria só o lucro, né? Número 2, também na página 147. São todos os exemplos que a gente vai fazer, tá? Em uma turma de 40 alunos, foram reprovados 10. Qual o percentual de reprovados? Então, sempre você pensa assim, ó, reprovados sobre total.
Então, se foram reprovados 10, você tinha 40, certo? Aí você vem pra cá, ó. Eu queria ter uma fração assim, não é isso? O que eu tenho que fazer com 40 para virar assim? Aí vai ficar mais difícil, né? Para multiplicar fica complicado, não fica? 40 vezes 25? Não dá, né? Porque o que acontece? Se eu vou multiplicar aqui por 25, aqui ó. 2,5, só se fosse 4. Exatamente, aí vai dar 1000 aqui, não vai? Aí se eu fizer aqui por 25 vai dar? A tua ideia não foi ruim, por quê? O que eu faço agora? Entendeu? A ideia foi boa, Renato. Multiplicar por 25 vira 1000, tudo bem, mas eu posso cortar depois o zero de cima com o zero de baixo, né? Ou seja, 10 reprovados em 40 significa agora todos esses que eu estou fazendo, copiei por quê? Porque eu estou fazendo totalmente diferente da apostila. Então é bom copiar, vale a pena. Aqui os assuntos ficam bem mais fáceis. Eu torno tudo mais fácil, não porque eu dê bizu, mas porque eu ensino a raiz do problema. Diga. Exatamente. Tá vendo, irmã? São tantas maneiras de conseguir o 25%, não é? Se eu tivesse cortado o zero de cima com o zero de baixo, dava 1/4. Aí 1/4, 1 dividido por 4, dava 0,25, que dava 25 sobre 100 também. São várias maneiras que você tem de chegar. Se eu tivesse chegado aqui, ó. Vamos supor, eu cheguei aqui, ó. Tô aqui. 10 sobre 40. Se eu tivesse, vou repetir aqui, tá? Aí se eu tivesse feito isso aqui, ó, corta 0 de cima com 0 de baixo, ficou 1/4, né? 1 dividido por 4, ó, 0, coloca um 0 aqui. 10 dividido por 4 vai dar 2 vezes 4, 8, dá 10, 2. Bota mais um 0, 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Ou seja, 1/4 é 0,25, por sua vez é 25%, 25 sobre 100. Escrevendo o número decimal com fração. Professor, esse 0,25 é taxa percentual? Isso é taxa unitária, é isso? É. 0,25? É a mesma coisa? Não, percentual é esse aqui, ó. Taxa unitária é esse aqui. Taxa percentual é aquele 25%. É, taxa unitária é o 0,25. Olha só, ele pergunta assim, ó, na página 148 agora. Ele pergunta assim, número 3. 4 representa quantos por cento de 5? Vai ser 4%. Ó, português, ó, 4 representa. E representa seria que sinal da matemática? Passando do português para a matemática. 4, olha só, você faz assim, 4 é quantos por cento? Toda vez que tem um quanto, eu escrevo o quê? X. Quantos por cento de 5? Ou seja, o 4 é quantos por cento de 5? Pronto, acabou. Se você resolver essa equação simples, acabou o teu problema. Olha lá, o que eu vou fazer? Você pode, ao invés de ficar passando tudo para lá, você pega o 5 e simplifica com 100, tá? Vai dar 1, vai dar 20. Aí isso aqui fica assim, ó. 4 igual
a x sobre 20, não é isso? Assim, ó. Para você ter a incógnita do lado esquerdo, você pode fazer aquilo que eu chamo de espelho, não sei se vocês lembram. Que é você pegar o que está aqui, passa para cá, o que está aqui, passa para cá. Ou seja, não tem que mudar sinal, não tem que mudar operação, não tem que mudar nada. Você está mudando duas coisas de lugar. Você não está passando uma para o outro lado, não é isso? Então você vai escrever assim, ó, x sobre 20 igual a 4. Isso aqui é o espelho que eu chamo. Espelho não muda sinal, não muda operação, não muda nada, tá? Então, ó, x vai ser igual a 4 vezes 20. 4 vezes 2, 8, mais um zerinho. Ah, então 4 é 80% de 5. Legal, né? Um operário que devia executar 150 metros de uma obra fez no primeiro dia 10% do seu trabalho. Olha só, primeiro dia. Olha só como é que a tinta já está fortinha. Ele fez 10% de quê, gente? Estão entendendo? Todo mundo está acompanhando aqui? Então, ele fez 10% dessa obra e no segundo dia 20% da parte restante. Cuidado com isso, hein? Porque primeiro você tem que fazer essa conta aqui. 10% de 150. Então vamos lá, corta 0 de cima com 0 de baixo, corta outro 0 de cima com outro 0 de baixo, aí fica 15 vezes 1, 15, certo? Ele fez 15 metros, primeiro dia. Aí quanto que resta para ele fazer? Ó. Vai dar quanto? 135 metros, não é isso? Isso aqui, gente, é o que falta fazer. Ou seja, no segundo dia ele vai fazer, ó, 20% da parte restante, ou seja, dessa parte aqui. Exatamente. Então vai ser, ó, 20% aí você faz, corta o 0 de cima com o 0 de baixo. Daqui a pouco eu vou dar dicas para fazer isso rapidinho, tá? Mas por enquanto eu ainda vou fazer a conta aqui. 2 vezes 5, 10, vai 1 aqui, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, não é isso? 2 vezes 1, 2, não é isso? Multipliquei 135 por 2. Sobre, certo? Corta 0 de cima com 0 de baixo. Ou seja, no segundo dia ele fez 27 metros, não foi? Aí pergunta, quantos metros já foram feitos? Ao todo, ele fez 15, no segundo dia 27, então o total é... Aí ele perguntou quantos metros está. Não, ele perguntou quantos metros ele fez no trabalho. Ó, 5 mais 7, 12, vai 1, 42, certo?